Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Bioimagem. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram na semana passada e recebi muitas dúvidas sobre biomedicina, tomografia, ressonância, enfim. Então eu separei as que mais apareceram, principalmente a dos estudantes e dos estagiários, e vou responder tudo com calma, explicando bem, porque são dúvidas que todo mundo já teve ou de repente ainda vai ter, né? Então não se esquece, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e vamos para a primeira pergunta. Como saber se o protocolo de tomografia está correto ou se precisa ser ajustado? Essa é uma das maiores inseguranças, dúvidas, né, de quem está estagiando, de quem está começando. No início é normal você seguir o protocolo padrão daquela instituição, mas é importante você entender que nem todo paciente é igual. Então, o ajuste de protocolo, ele leva em conta a idade, o peso, a indicação clínica e a região ali que está sendo estudada, se o paciente tem prótese metálica, se não tem. Então, você, estagiário, precisa observar como que o biomédico ali responsável do plantão analisa todas essas informações e adapta os parâmetros, né? O KV, o MAS, enfim. Depois eu faço um vídeo explicando melhor parâmetros para vocês. Então, com o tempo, você começa a entender que nem tudo é uma receita pronta e aí você vai conseguir ajustar de acordo com cada protocolo, paciente, com todos esses dados que são individuais de cada paciente. Essa próxima é uma dúvida muito comum. Paciente com alergia a camarão pode utilizar contraste iodado? Essa é uma dúvida clássica que gera muita confusão, porque existe um mito aí por trás dela. Porque a alergia a camarão, ela não é uma contraindicação para o contraste, porque o contraste iodado, ele não é extraído do camarão, né? As pessoas que têm alergia a camarão, elas têm alergia à proteína do crustáceo e não ao iodo. Então, isso é um mito que muito tempo atrás existia. Hoje existem muitos estudos que comprovam que essa relação ela não existe, né? Então, o que realmente importa é que se o paciente já tem um histórico de alergia grave, no questionário de anamnese a gente avaliar se ele vai estar apto para receber o contraste ou não. Que isso não tem relação nenhuma com o camarão e o iodo. Próxima pergunta. Por que alguns exames de tomografia usam contraste e outros não? O contraste na tomografia, ele não é padrão para todos os exames. Ele é usado de acordo com a indicação clínica. Então, o contraste iodado, ele serve para diferenciar estruturas, avaliar os vasos, inflamações, tumores e os órgãos, né? Então, cada patologia existe uma indicação se injeta contraste ou não, quais são as fases que são utilizadas. Então, você precisa entender que a decisão do contraste, ela vem do pedido médico, né? Mas também vai juntar ali alguns dados, algumas informações do paciente, se vai ser necessário ou não. E também é importante avaliar histórico de alergia, a creatinina, a função renal do paciente, se aquele paciente está apto para receber o contraste, se ele está de jejum, enfim. Então, é feito esse questionário de segurança junto com a indicação clínica para ver se vai injetar ou não. O que o estagiário precisa entender sobre a angiotomografia coronariana? Bom, a angiotomografia coronária, ela é um exame bem complexo, né, no setor de tomografia, porque diferente de uma tomografia convencional, ela exige aquele controle rigoroso da frequência cardíaca, né? E a gente precisa sincronizar essa frequência com o eletrocardiograma e o tempo do contraste para a gente conseguir imagens claras das artérias coronárias, que são bem fininhas, né? Então, o estagiário precisa entender que é diferente de um exame de rotina comum, e aí qualquer erro ali no preparo, no tempo de aquisição das imagens, pode te acarretar a um exame sem qualidade. Aí você vai precisar ou reconvocar esse paciente ou reinjetar o contraste. Então, você precisa ali estar o tempo todo conversando com o cardiologista, ele vai avaliar a frequência cardíaca do paciente. Existem alguns serviços que o cardiologista ele fica o tempo inteiro ali do exame com você, então ele vai estar te orientando o tempo todo, e tem alguns serviços que o cardiologista não está presente. Então você vai estar ali colhendo as informações do paciente, né, a frequência cardíaca, a saturação,
e vai estar passando para o radiologista de plantão e ele é que vai medicar com beta-bloqueador se for necessário ou não. Então, tem alguns medicamentos que a gente dá antes do paciente entrar na sala, ele aguarda, né, 40 minutos, 1 hora para ver se a frequência baixa, e outros medicamentos que a gente dá em sala. Mas tudo isso não é uma decisão do biomédico, vai ser decisão do médico cardiologista, o radiologista que vai estar ali de plantão. Mas a gente ali na hora de realizar o exame, precisa estar com todos os parâmetros certinhos para ter as imagens de qualidade ali da coronária, sem precisar reconvocar ou reinjetar o contraste. E também é importante deixar o paciente sempre orientado da apneia, porque nesse exame a apneia é muito importante. Então você precisa conversar ali com o paciente, explicar para ele como que vai ser a respiração, o quanto essa respiração é importante para que você tenha um exame de qualidade. O biomédico pode mesmo trabalhar com tomografia e ressonância? O que é necessário? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas que eu mais recebo referente ao biomédico na área de imagem. Então, sim, o biomédico pode trabalhar com tomografia, pode trabalhar com ressonância magnética, desde que ele cumpra alguns requisitos, né? Então, primeiro ponto, é obrigatório você ter uma habilitação em imagem que seja reconhecida pelo CRBM, o Conselho Regional de Biomedicina. Normalmente, você consegue essa habilitação ou por meio de uma especialização, né, em diagnóstico por imagem, ou durante o estágio obrigatório na faculdade para você sair com a habilitação. Outro ponto, na tomografia, o biomédico pode atuar diretamente na realização dos exames, né, sendo eles contrastados, angiotomografias e tudo mais, sem problema nenhum. Na ressonância, ele também realiza os exames, mas existe uma grande responsabilidade relacionada à segurança do paciente, tanto no campo magnético quanto na tomografia. Então, não é só você sentar, apertar o botão e ir embora. Não, você precisa entender a anatomia, a fisiologia, a patologia. Você precisa entender essa questão de segurança, porque você é responsável pela segurança do paciente, tanto no campo magnético como na tomografia, por conta da radiação. Então, esses são alguns pontos que são responsabilidades do biomédico nesses setores. Vale a pena seguir a área de imaginologia dentro da biomedicina? Essa resposta ela é muito pessoal, eu sou suspeita a falar, né? Mas eu vou falar da minha visão. Na minha opinião, sim, vale muito a pena, desde que você realmente goste da área, né? A imaginologia ela está em constante evolução tecnológica, você precisa estar ali sempre estudando. Tem bons campos de atuação e possibilidades de crescimento profissional. Não é uma área fácil, né? Como eu falei, precisa estar se atualizando, precisa estar em estudo contínuo, com responsabilidade, compromisso, segurança do paciente. Mas é uma área muito gostosa de se trabalhar. Você não vai ficar rico nela, isso é um fato. Mas para quem gosta, é uma área muito gostosa, é muito legal você tá vendo ali o corpo humano por dentro, a parte de anatomia, você relacionar com tudo aquilo que você estudou. É uma área muito bonita, eu gosto bastante. Quais são os principais erros que um biomédico iniciante pode cometer tanto na tomografia como na ressonância? Essa pergunta é excelente porque ela é muito importante para quem está começando, né? Um dos principais erros é achar que a função do biomédico é só realizar o exame, é só sentar, apertar o botão e acabou. Na verdade, o biomédico tem um papel muito além disso, né? Ele é o olho do radiologista, então ele precisa analisar o pedido médico, escolher o protocolo adequado e garantir a segurança do paciente. Então, por exemplo, na tomografia, precisa ter a devida atenção com a radioproteção, né, ajustando os parâmetros dos exames para dar a menor dose possível com qualidade para esse exame, né? E na ressonância também precisa avaliar a segurança do paciente no campo magnético, principalmente na triagem, em pacientes com implantes ou próteses metálicas, objetos metálicos que não podem entrar no campo magnético. Então, além disso, muitos iniciantes também têm dificuldade de comunicação com a equipe multidisciplinar ou com o próprio paciente, e isso impacta diretamente na qualidade do seu exame, né? Então, algum desses erros você diminui com o estudo, com a prática e principalmente com a orientação adequada a esse paciente. Vamos para a próxima pergunta, essa parece bastante.
O biomédico pode injetar contraste na ressonância magnética? Sim. O biomédico habilitado na imaginologia, ele pode injetar contraste, né? Existem muitas instituições que o biomédico, ele faz o questionário de segurança, o questionário de anamnese, ele posiciona o paciente para realizar o exame, ele punciona e injeta o contraste, tá? Então, nós da imaginologia, nós somos habilitados sim a injetar o contraste na ressonância e também na medicina nuclear, os radiofármacos, tá? As medicações, como por exemplo o Buscopan, o exame de enterorressonância, né, um exemplo, fica de responsabilidade da enfermagem, tá? O nosso papel é injetar o contraste em si e não as medicações. Vamos à última pergunta. Quais são os erros mais comuns que os estagiários cometem na tomografia? Bom, um dos erros mais comuns é que muitas vezes ele não pergunta nada, ele só fica sentado ali, não anota, não questiona e só quer fazer exame. Então, muitas vezes ele chega no plantão querendo já fazer imagem, só que ele não sabe o básico. Que primeiro a gente precisa aprender posicionamento, porque o posicionamento é muito importante, não só na tomografia, mas na ressonância também. Precisa aprender a fazer o questionário de anamnese, porque ele também vai ser um fator muito importante quando você vai realizar o exame do seu paciente, porque você vai conferir o pedido médico, o questionário com o histórico do paciente. Então, antes do estagiário sentar para fazer exame, ele precisa aprender as outras etapas, né? Que são o questionário de anamnese, os posicionamentos, porque existem alguns serviços que o biomédico questiona, posiciona e faz exame. Existem outros que têm a equipe multidisciplinar, tem a enfermagem para ajudar. Mas quando você for para o mercado de trabalho, você precisa saber tudo, porque você não sabe se onde você vai trabalhar vai ter equipe multidisciplinar ou não, se é você que vai fazer. Então, antes de tudo, você precisa aprender esse início, né? Para depois você sentar para fazer exame e não se esqueçam, questionem, perguntem, tirem todas as dúvidas, anotem, porque você não vai lembrar de tudo assim rápido, né? É importante você ter as suas anotações, porque até depois você tá em casa, você lembra de alguma coisa e fala, amanhã eu vou chegar no estágio, vou perguntar para o biomédico de plantão. E isso, para quem está ensinando, também é importante, porque você vê que a pessoa está interessada e isso te motiva a ensinar mais, né? Então, não se esqueçam que as anotações, elas são muito importantes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo que eu trago mais perguntas das caixinhas do Instagram. Ou se você também ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo para no próximo vídeo eu tirar as suas dúvidas. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Segue a gente nas nossas outras redes sociais e até o próximo vídeo.